Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Quem estiver vivo, diga amém. Amém, que bom estar com você aqui nessa tarde tão maravilhosa para ouvirmos a voz do Espírito Santo falando conosco na palavra do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano e isso alegra o nosso coração. Eu vou convidar você para abrir comigo a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, Evangelho de João, no capítulo de número 3. Eu vinha orando, desde que o pastor Ival me chamou para pregar essa palavra, pedindo ao Senhor para trazer uma palavra para vocês. E aí eu estudei alguns textos, trabalhei, mas na segunda-feira à noite, ouvindo o reverendo Jeremias pregar, já aqui no nosso congresso, Deus trouxe essa palavra ao meu coração, que eu vou compartilhar com você. Evangelho de João, capítulo de número 3. E era para que eu pregasse para você às 11 horas, mas o pastor Paulo Júnior precisou ir embora, me pediu para que nós trocássemos o horário, e por isso nós estamos juntos aqui depois do almoço, para a honra e para a glória do nome de Jesus, né? Diga para o seu irmão aí que o Senhor te ressuscite, diga aí para ele, que o Senhor te ressuscite, né? Esse horário é uma bênção, né? Vamos ficar de pé, que o Senhor te ressuscite, que o Senhor te levante em nome de Jesus. Eu convido você a que se coloque de pé nessa tarde. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez, e todos juntos então leremos pela terceira vez. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vocês? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todos juntos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém. Oremos uma vez mais. Pai, glorifica o teu nome e glorifica o nome de Jesus. Ó Deus, não há outro Deus além de ti. E eu quero pedir, ó Deus, que o teu Espírito fale poderosamente conosco na palavra nesta tarde. Ó Deus, nós sabemos que a grande missão do Espírito Santo é exaltar o Senhor Jesus. E por isso, Deus, então nós pedimos que enquanto ouvirmos a exposição da tua palavra, conheçamos um pouco mais acerca dessa pessoa tão bendita e tão maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Senhor, nós sabemos que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não seria crente, sem o Espírito Santo nós não teríamos Bíblia, sem o Espírito Santo não existiria igreja, e sem o Espírito Santo nenhum de nós teria experimentado a salvação. Então Deus, tem misericórdia de nós. O congresso é de reavivamento, nós temos clamado para que o Senhor abra os céus e desça. Então, Pai, abra os céus e desça. Nenhum de nós, Senhor, tem justiça própria, nenhum de nós é bom, Senhor. Todos nós fomos resgatados dos nossos pecados pela obra de Jesus. Então, Pai, por causa dele, por causa do teu grande amor e da tua infinita misericórdia, deixa-nos conhecer-te mais. Ó Deus, que o teu povo perceba a presença do Senhor aqui, que a unção do Senhor aqueça o nosso peito, que nós vejamos que Jesus é quem se levanta do livro e fala conosco. Ó Deus, e aqui Jesus fala sobre essa pessoa bendita que é o Espírito Santo. E Deus, deixa-nos ser mais vazios de nós e mais cheios do Espírito, ó Deus. E que essa tarde seja uma tarde de reavivamento, de renovo para a nossa alma, de voltar ao primeiro amor. Nós clamamos, Pai, a tua bênção, fala conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se? Quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias,
que me desse um coração totalmente de Cristo. Ah, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, essa frase não é minha. Essa frase é do reverendo Ashbel Green Simonton, que é o pioneiro da igreja presbiteriana do Brasil. O primeiro missionário norte-americano que veio ao Brasil pregar o evangelho e foi instrumento usado por Deus para trazer a nossa igreja para este país. E talvez você me diga, pastor, o que é isso? Simonton não era presbiteriano? Como é que ele pede um batismo de fogo? Batismo de fogo, amado amigo e irmão, era a linguagem usada nos dias de Simonton para um novo enchimento do Espírito Santo, para um reavivamento espiritual. Quando ele pede o batismo de fogo, não significa que ele não foi batizado pelo Espírito Santo. Ele não tem uma teologia pentecostal que diz que você é batizado pelo Espírito Santo depois da sua conversão. Não, a teologia de Simonton era clara. A questão é que nos seus dias, batismo de fogo era a sua palavra usada para um reavivamento, para o enchimento do Espírito Santo, para um transbordar do Senhor na sua vida. E Simonton, então, já no final do seu diário, um ano antes da sua morte, ele clama por uma visitação de Deus, para que ele tenha uma vida mais consagrada, para que o coração dele seja mais dominado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu creio que todos nós que aqui estamos desejamos o mesmo que Simonton desejava, amém, meus irmãos? É um reavivamento espiritual. A minha oração é que enquanto nós ouvimos essa palavra, o Senhor renove o primeiro amor em nossos corações e de fato nos motive, nos conduza para orarmos, para clamarmos, para experimentarmos o reavivamento espiritual. Mas talvez você me pergunte, pastor, o que é o avivamento? Para mim o avivamento, amados irmãos, é uma intervenção sobrenatural, graciosa, onde Deus manifesta a sua glória à igreja, para que o evangelho de Cristo e a sua pregação seja levantado acima de tudo e acima de todos, e consequentemente haja conversão dos pecadores, haja santificação da igreja, e nós vejamos a transformação da sociedade. Então o avivamento é uma manifestação graciosa da glória de Deus, onde Ele exalta o Evangelho de Cristo e a sua pregação, para que a igreja conheça mais o Salvador, para que os eleitos sejam convertidos, para que a igreja seja santificada e para que a sociedade seja mudada para a glória de Deus. E eu gostaria de dizer a você nessa tarde que não há avivamento sem a ação do Espírito Santo. E nesse texto maravilhoso, Jesus, querido amigo e irmão, depois de receber a visita de Nicodemos de noite, Nicodemos era um dos membros do Sinédrio, fariseu de fariseus, mestre da lei, que vinha sendo tocado pela pregação de Jesus, mas para não se comprometer publicamente, resolveu visitar o Senhor Jesus de noite. E aqui nesse texto, Jesus ensina a Nicodemos sobre a ação do Espírito Santo no nosso novo nascimento. Nicodemos então se achega diante de Jesus com uma fala mais política e diz o seguinte: mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. E Jesus, que não era politicamente correto, já foi direto ao assunto e disse: Nicodemos, eu vou te dizer uma verdade, que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, irmãos, colapsou. Como é que é isso? Eu já sou um homem velho. Por acaso eu vou entrar na barriga da mamãe e vou nascer de novo? E Jesus fala para ele: Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nascimento da água, irmão, é nascimento natural, tá certo? Todos nós, quando nascemos, a bolsa da nossa mamãe rompeu, saiu água, certo? Então quem não nascer uma vez, mas quem não nascer segunda vez do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus então vai falar acerca da ação do Espírito Santo na obra da regeneração e do novo nascimento no nosso coração.
E para fazer isso, porque Jesus é o rei dos pregadores e o maior de todos os oradores da história da humanidade, ele lança a mão da rainha das figuras de linguagem, a metáfora, fazendo a correlação do Espírito Santo com o vento. E quando você olha para esse texto, a mesma palavra usada para sopro, para respiração, para vento, tanto no hebraico como no grego, é esta palavra que aparece aqui. Então Jesus diz que o Espírito é o vento. Quando ele diz, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Jesus nos apresenta o Espírito Santo como o vento que vem de Deus. O vento que vem de Deus. E aqui então nós vamos ver a obra do Espírito Santo na nossa regeneração, mas não somente na regeneração. Em todos os aspectos da nossa vida, esses princípios aqui serão aplicados para que nós clamemos a Deus que sopre sobre nós o seu Espírito de maneira graciosa para a restauração do nosso relacionamento com o Senhor, para o renovo do primeiro amor na nossa vida, para a salvação da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor, para a restauração da igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Minha oração é que enquanto eu prego essa mensagem, que o vento do Espírito sopre sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Ao olhar para o texto da palavra, o Senhor então nos apresenta o vento que vem de Deus. E em primeiro lugar o texto nos diz que o vento que vem de Deus é uma pessoa. O vento que vem de Deus é uma pessoa. Olha o que Jesus diz aqui, João 3,8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua... Vamos ler comigo até aqui a voz? Vamos lá todos juntos? O vento sopra onde? Ouves a sua... Jesus atribui personalidade ao vento. E ao atribuir personalidade ao vento, ele trabalha duas características de uma personalidade aqui. A primeira delas é que esse vento tem vontade. O vento sopra onde quer. Isso é característica de uma personalidade. Mas a segunda característica de uma personalidade que o nosso texto trabalha é que esse vento é comunicativo. Ele fala. Ouves a sua voz. O vento que vem de Deus é uma pessoa. Ele tem vontade própria. Mas ele não somente tem vontade própria, ele se comunica conosco. E queridos amigos e irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é coigual, coeterno, coexistente com Deus Pai, Filho, e ele é o Espírito Santo. Eles têm a mesma essência. Eles são o único e verdadeiro Deus. Eles são três pessoas distintas que são o único ser que é o nosso Deus único e verdadeiro. Então o Espírito Santo não é menos Deus que o Pai, nem é menos Deus que o Filho. O Espírito Santo é Deus. É claro que dentro daquilo que nós chamamos da teologia de economia da Trindade, o Pai está na liderança e o Filho é eternamente gerado do Pai, ou seja, ele tem a mesma essência que Jesus, eternamente eles compartilham a mesma essência, e o Espírito Santo procede do Pai, procede do Filho, mas o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o outro Consolador que Jesus nos prometeu. Ele é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que veio habitar dentro de nós. E como outro Consolador, a palavra usada para Consolador no grego, é aquele que caminha ao nosso lado. Ele é Deus que habita dentro do nosso peito. E sem Ele nós nunca teríamos conhecido a Cristo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e foi necessário que o vento soprasse dentro do nosso peito, para que nós fôssemos ressuscitados na alma.
então recebêssemos a vida eterna e pudéssemos crer em Cristo Jesus. Querido amigo e irmão, se não houvesse Espírito Santo, você não teria a Bíblia. Foi o Espírito Santo que preservou os seus autores de erro, para que você tenha em sua mão a fidedigna, fiel, confiável, inspirada, infalível, inerrante palavra de Deus. Foi o Espírito Santo, irmãos, que foi usado pelo Pai para ressuscitar a Jesus dos mortos. É o Espírito Santo quem reaviva a igreja e a chama de volta para o Senhor. É o Espírito Santo, amado irmão, que nos dá poder para pregar. É o Espírito Santo que converte os eleitos quando nós pregamos a palavra. É o Espírito Santo que entristece você quando você peca. É o Espírito Santo, querido amigo e irmão, que está conosco todos os dias. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é Deus habitando dentro do nosso peito. Nós podemos nos relacionar com Ele. O vento que vem de Deus é uma pessoa. E já que Ele tem vontade, Ele também fala. E nós devemos ouvir a sua voz. Quando você olha para o livro de Atos, você vê isso claramente. Eu gosto muito daquela grande igreja missionária que foi a igreja de Antioquia. E a Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 13, que havia em Antioquia profetas e mestres, grandes pregadores e grandes discipuladores. O pastor titular da igreja, um dos maiores pastores da história da igreja, era Barnabé. O texto diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, significa Simeão, o negro. Primeira igreja com um pastorzão africano na história da igreja, abençoadíssimo. Não sei se ele dirigiu o louvor ou pregava uma palavra, Mariano, para esquentar o coração, né? Simeão, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, alguém da elite, criado com o rei Herodes, né? Lúcio de Cirene, um romano, cidadão cosmopolita do norte da África. E Saulo, um dos maiores teólogos da história da igreja. E a Bíblia diz que eles estavam edificando a igreja, servindo eles ao Senhor, jejuando, orando, muita gente crendo, um trabalho abençoado. De repente a Bíblia fala assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo separou para a obra missionária só o pastor titular da igreja, e só um dos maiores teólogos da história da igreja. E aquela igreja submissa, dependendo do Senhor e não de homens, jejua, impõe sobre eles as mãos e os manda para a obra missionária. O Espírito Santo é Deus vivo que fala conosco por meio da sua palavra. O Espírito fala, irmãos, conosco por meio da sua palavra. Ele é uma pessoa, nós temos que ouvir a sua voz. Outro momento crucial é quando Paulo está liderando a sua equipe no auge da segunda viagem missionária, e ele quer ir para a província romana da Ásia, porque a cidade de Éfeso é a 8ª maravilha do mundo, uma região muito próspera, e de repente o texto diz que o Espírito não permitiu. Então eles tentaram ir para Bitínia, para o norte da Turquia, em direção à Rússia, e o texto repete em Atos 16, de 6 a 10, que o Espírito do Senhor não o permitiu. O Espírito tem vontade. É Ele que comanda. Ele é Deus. Então Paulo parou com seus amigos na cidade de Troade. E à noite ele teve uma visão em que ele viu um varão macedônio. E eu imagino alguém vestido com roupa de grego, porque a Grécia era composta das províncias da Macedônia e da Acaia. Talvez até com aquela coroa que os gregos usavam, né? Na cabeça. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo disse que ele acordou imediatamente, chamou a equipe missionária e foi para onde Deus mandou. O Espírito Santo é Deus. Ele tem vontade, Ele fala conosco. É Ele que conduz a obra da igreja. Ele é uma pessoa. Portanto, irmãos, se o Espírito Santo é uma pessoa, eu e você temos que nos relacionar com Ele. Muitas vezes há pessoas que se dizem ter uma excelente teologia reformada, mas existencialmente na prática atuam como testemunhas de Jeová, como se o Espírito Santo fosse uma mera energia. Ele é uma pessoa. Você tem que se relacionar com Ele. É por isso que você acorda de manhã, liga lá um cântico lá no seu radinho, ou canta um hino, canta um cântico, e ora
e rasga o seu coração e abre a sua Bíblia e diz: Senhor, fala comigo, e faz a sua devocional diária e se enche da presença do Senhor antes de fazer qualquer coisa no seu dia. E você ouve o Senhor falar com você e Ele dá a direção clara para a sua vida. Você tem que buscar conhecer qual é a vontade do Senhor para você. O Espírito Santo é uma pessoa e nós precisamos nos relacionar com Ele. Todos os dias eu e você precisamos do Espírito Santo. Quando você abre a sua Bíblia, o Senhor fala conosco. Quando nós estamos na igreja ouvindo a exposição das Escrituras, o pastor Mariano acabou de orar. Nós não viemos ouvir oradores humanos. Lutero dizia: eu vejo o pastor, eu ouço a voz do pastor, mas quem fala comigo não é o pastor. Quem está falando comigo é o próprio Senhor. Você tem um relacionamento com o Espírito Santo? Você tem comunhão com Ele? Você, quando peca, você fica triste? Ou você já está tão acostumado com o pecado que a sua consciência cauterizou-se e você não sente mais nada? Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Jesus o deixou como o maior presente para nós. E Ele é uma pessoa, e nós temos que nos humilhar diante dEle, pedir a Ele que fale conosco na sua palavra, para que Ele conduza a nossa vida, para que nossa vida seja feita única e exclusivamente à vontade do Senhor. Eu quero desafiar você a pedir a Deus: Senhor, deixa-me conhecer-te mais, através da pessoa do Teu Espírito. Eu quero abrir o livro e que o Espírito me abra o entendimento e que eu veja os ensinamentos da Tua palavra pularem diante de mim, entrarem no meu coração, de maneira que eu sou conduzido pelo Espírito Santo que fala comigo na Sua palavra. Ah, amados irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. O grande pregador Charles Spurgeon, quando subia os 15 degraus do seu tabernáculo metropolitano para pregar, quando ele pisava em cada degrau, ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E depois dizia de novo: eu creio no Espírito Santo. E mais uma vez dizia: eu creio no Espírito Santo. E continuava dizendo: eu creio no Espírito Santo. E 15 vezes dizia: eu creio no Espírito Santo. E quando subia para pregar, pregava cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder do Espírito de Deus. Que Deus faça de mim e de você, ou que Deus faça de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que nós sejamos vazios de nós, que nós clamemos: Senhor, enche a minha vida com o Teu Espírito. O Senhor disse que eu não devo me embriagar com vinho, mas encher-me do Espírito, viver uma vida de culto, ser uma bênção dentro de casa, ser uma bênção no meu trabalho, ser uma bênção na obra missionária que o Senhor me confiou. Que Deus faça de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém. Que o vento do Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua vida. Que o vento do Espírito Santo de Deus sopre sobre a vida dos seus filhos. Que o vento do Espírito Santo de Deus sopre sobre o seu casamento. Que o vento do Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Mas o texto da palavra de Deus continua a nos dizer que o vento que vem de Deus, além de ser uma pessoa, e portanto eu tenho que me relacionar com ela, o vento que vem de Deus é soberano. O vento que vem de Deus é soberano. Vamos repetir comigo? Vamos lá? O vento que vem de Deus é soberano. Olhemos para o versículo, ele diz: o vento sopra onde? Vamos lá de novo? O vento sopra onde? O Espírito Santo não me pergunta onde ele tem que soprar. Ele não manda fazer uma reunião do nosso conselho da igreja para perguntar onde o conselho vai autorizar que ele sopre. Ele não espera a nossa reunião do nosso presbitério, nem do nosso Supremo Concílio. O texto diz que o vento sopra onde quer. O que é que significa isso, pastor? Que o Espírito Santo regenera sobrenaturalmente e soberanamente quem ele quer. Não sou eu quem escolho quem ele vai salvar. Ele salva quem ele quer. Irmãos, isso é tão importante, tão maravilhoso, porque nós vemos a ação sobrenatural do Senhor onde nós menos imaginamos que ela vai acontecer.
Por exemplo, se fosse dado a mim e a você a oportunidade de escolher a quem salvar, se nós salvaríamos, por exemplo, o jovem rico ou o ladrão da cruz, quem nós salvaríamos? Se o jovem rico aparecesse aqui, muitas irmãs da igreja diriam: esse daí daria um bom marido para minha filha, não é verdade? Ele chegou para Jesus e falou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Primeiro, não reconhece que Jesus é Deus, acha que Jesus é um mero rabi humano. E aí Jesus fala para ele: você tem obedecido à lei? E cita todos os mandamentos da segunda tábua da lei, exceto não cobiçarás. E ele falou assim: isso aí eu obedeço desde menino. Soberbo, né, irmão? Misericórdia, né? Jesus virou para ele e falou assim: tudo bem, uma coisa só te falta, quem quebra um, quebra todos. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vai ter um tesouro no céu, e depois você me segue. E ele, triste, saiu. E triste permaneceu. Porque ele adorava o Deus dinheiro. E Jesus desmontou a idolatria dele. Talvez em muitas de nossas igrejas, o jovem rico seria muito bem tratado. Talvez alguns de nós até diremos, né, pastor Mariano, esse aí dá para presbítero, né? Seria uma boa, mas para Jesus ele não serve. E o ladrão da cruz, amados irmãos, está lá, Jesus crucificado. A multidão zombando do Senhor Jesus, os soldados zombando do Senhor Jesus, os religiosos zombando do Senhor Jesus. Um dos ladrões disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro disse: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob igual sentença? Nós estamos aqui porque nós roubamos, mas este nenhum mal fez. E de repente ele se vira para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz o que a ele? Lembra? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você ia receber o ladrão da cruz na sua igreja? É o Espírito soberanamente que sopra onde Ele quer. Na teologia a gente chama isso, amado irmão, de uma ação monergística, né? O novo nascimento é uma ação monergística, ou seja, é uma ação sobrenatural e soberana do Espírito. E isso tem a ver com a eleição soberana de Deus, porque o que diz João 15,16? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu e você jamais escolheríamos a Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós caminhávamos a passos largos para o inferno, nós éramos filhos da ira, nós andávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida, o Espírito Santo soprou sobrenaturalmente em nós, e quando Ele soprou, nós ressuscitamos na alma, olhamos para Jesus e vimos o Senhor como nosso Salvador, e recebemos o dom da fé e o amamos, e cremos e nos entregamos totalmente a Ele. Sem o Espírito Santo, você não seria crente. A ação do Espírito Santo é soberana. Mas isso envolve também, meus queridos irmãos e irmãs, não só a regeneração, mas em todas as áreas da nossa vida, do nosso chamado, do nosso ministério, o Espírito Santo é soberano. Muitas vezes você acha: não, aquele ali é que daria para pastor, e de repente ele não dá para pastor coisa nenhuma. Você olha na Bíblia e de repente você vê o Senhor chamando Amós, que era um vaqueiro. Você vê o Senhor chamando Eliseu, que era um lavrador. Você vê o Senhor chamando Pedro, André, Tiago e João, que eram meros pescadores da Galileia. Mas o Senhor chama Isaías, alguém da elite, alguém da corte, um professor respeitadíssimo em Jerusalém. O Senhor chama Daniel, um dos maiores cientistas políticos da história da humanidade, que influenciou o Império Babilônico e o Império Medo-Persa, alguns dos maiores impérios do mundo. Um homem que viveu até 80 anos, mais de 80 anos, sendo uma grande bênção nas mãos do Senhor. Você encontra Paulo, que é um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Preste atenção, uma das maiores cidades do mundo leva o nome desse homem, você está nela nesse momento. O Senhor chama quem Ele quer e usa como Ele quer. É Ele quem atua
soberanamente. É por isso que nós não podemos dizer que Deus usa A, só usa B ou só usa C. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, para a glória dEle. Isso deve fazer de mim e de você uma pessoa humilde. Nós devemos nos humilhar diante da soberana vontade do Senhor. Irmãos, eu fui pastor em Santiago do Chile. E havia se convertido em nossa igreja uma irmã que era nova era antes, meio zen. Ela trabalhava na TVN, que era equivalente à Globo do Chile. E ela era da área de produção. E chegando lá, ela era nova convertida. Nós tínhamos acabado de chegar, ela foi convertida a Cristo. Minha esposa começou a discipular aquela irmã. E a família totalmente fora da igreja, um jeito de viver totalmente diferente, longe do Senhor. E ela ia para a igreja, e quando ela chegava na igreja, um dos filhos adolescentes dela tinha brinco daqui até aqui, aqui na língua, em todo lugar o menino tinha brinco, tatuado. E ele chegava para o culto até com a cara assim, alguns diziam, pastor, esse aí fumou um antes de vir para o culto, que ele ficava assim, voando para lá e para cá, e ninguém dava nada por aquele moço. Todo mundo dizia, esse moço é um tiro al aire, né? Um zero à esquerda, em outras palavras. E aquele moço estava ali, ele ia, ouvia. Um dia Deus converteu o moço. E um dia ele foi numa outra igreja. E o pessoal envolveu. E depois que eu já estava no Brasil, eu descobri que ele se tornou um missionário, se formou, se preparou. E era um pastor. O moço que ninguém dava nada por ele. O Espírito sopra onde Ele quer. Então, por favor, pare de dizer, eu sou pobrezinho, eu sou uma vítima, coitadinho de mim, eu sou um patinho feio, Deus nunca vai me usar. Para com isso! Deus soberanamente pode colocar você onde Ele quiser. Se Ele te deu diploma, glória a Deus por isso. Se você tem um doutorado, um pós-doutorado, deixa de ser soberbo e achar que você é melhor que os outros por causa disso. Mas se você não tem diploma nenhum, ainda assim você pode ser usado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque é o Senhor quem vai ser glorificado quando Ele usar você. Então, se o Senhor é soberano, pastor, que implicações práticas traz para mim? Isso aqui, em primeiro lugar, se Deus é soberano, é Ele quem vai converter os eleitos. Então tem que orar, Deus me dá os teus eleitos em nome de Jesus. Salva, Deus, aquele que o Senhor escolheu. Senhor, soberanamente, em nome de Jesus, usa-me com poder para pregar a Tua palavra. E Senhor, soberanamente envia o avivamento, porque só Tu podes enviar. E se o Senhor é soberano, o Senhor gosta de usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, oh Deus, eu sou a maior loucura, usa a minha vida em nome de Jesus, amém. Que Deus use a sua vida e que você se submeta à vontade do Senhor. O vento que vem de Deus é soberano. É Ele que conduz a igreja para onde Ele quer e realiza todas as coisas conforme Ele quer, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Irmãos, eu gosto muito da citação da vida de Simonton. Esse ano eu preguei nos 160 anos da Catedral Presbiteriana do Rio e voltei a estudar a vida de Simonton de novo. E é impressionante um determinado episódio da vida de Simonton, porque Simonton era neto de pastor, era filho de um médico e deputado. Simonton tinha estudado direito, Simonton tinha estudado pedagogia, ele era autodidata em direito, e trabalhou numa escola no sul dos Estados Unidos e sentiu o chamado e foi estudar em Princeton, um dos maiores seminários da história da igreja. Ele foi aluno de Charles Hodge, irmãos, um dos maiores teólogos da história da igreja. Enquanto Hodge pregava no seminário, ele sentiu o chamado missionário e achou que ia para a Colômbia, mas depois Deus foi e fez uma reviravolta, e numa época de avivamento, Simonton foi fruto do avivamento. Deus usou antes do seminário com alguns irmãos para plantar a segunda igreja de Harrisburg, na Pensilvânia. E Simonton, no final do seminário, sente o chamado para vir para o Brasil. E quando ele vem para o Brasil, ele vinha para o Rio de Janeiro. Naquela época, irmãos, o Brasil ainda tinha escravidão. E muitos dos escravos desciam dos morros do rio, trazendo, amados irmãos, os excrementos de seus patrões para jogar no mar. E quando caíam, então o ácido da urina caíam neles e marcavam as costas, eles eram chamados de tigres, porque eles tinham as costas rajadas, não tinha saneamento básico no rio. Havia peste no Brasil, havia pessoas doentes, e algumas pessoas começaram a dizer para Simonton que era requisitado para pastorear 2 igrejas dos Estados Unidos. O que você vai fazer no Brasil?
Aquele povo lá atrasado, lá não tem saneamento básico, você pode pegar uma peste e morrer, de fato ele morreu de febre amarela, entendeu? Então ele disse, o que você vai fazer lá? Fica aqui, os Estados Unidos é muito grande, que besteira, o que você vai fazer no Brasil? Lá é um lugar muito perigoso. E Simonton disse, o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. Vamos repetir comigo essa frase? Vamos lá? O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. Mas o contrário é verdade, irmão. O lugar mais seguro se torna o lugar mais perigoso quando você tenta fugir da vontade de Deus. Simonton veio, irmãos, e em 8 anos Deus o usou para plantar a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, trouxe o seu cunhado que plantou a igreja presbiteriana de São Paulo, usou para pregar o evangelho, e ele ordenou José Manuel da Conceição na reunião do presbitério, quando foi organizada a igreja de Brotas, e foi usado para criar a imprensa evangélica. Fundou também o nosso primeiro seminário, onde estudou o pastor que fundou a igreja que eu pastoreio, foi aluno de Simonton, reverendo Modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa. Então, amados irmãos, Simonton em 8 anos no Brasil foi usado para plantar uma igreja, para organizar um presbitério, para ordenar o primeiro pastor evangélico do Brasil, para organizar um seminário e para fundar o primeiro jornal evangélico da América do Sul. E depois de 8 anos morreu e cumpriu o projeto do Senhor para a vida dele. Então, meu querido amigo e irmão, se Deus te mandar para um lugar, não fique dizendo eu não vou. Não fique dizendo é muito complicado. Não, pastor, eu vou para todos os lugares, menos para o sertão. Não, se Deus quiser você no sertão, é lá que Deus vai te usar. Preste atenção, Deus colocou João Batista no deserto da Judéia. E quando Ele quer usar alguém, Ele mandou toda a província da Judéia, toda a província do Jordão e toda Jerusalém ia ouvir João Batista pregar no deserto. Reverendo João Batista deve ter começado, reverendo Marcos Severo, pregar para os calangos primeiro, porque no deserto não tinha ninguém. Mas depois o pessoal começou a ir, e você vê o grande avivamento que o Senhor mandou através do ministério de João Batista. Então não reclame, não esperneie, se submeta à vontade do Senhor. Deus tem o melhor lugar para você servir. Submeta-se ao Espírito Santo. O vento que vem de Deus é uma pessoa. O vento que vem de Deus é soberano. Que Deus nos dê um coração submisso para realizar a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Que o vento do Espírito sopre sobre a sua vida, minha irmã. Amém? Que ele sopre sobre o seu casamento. Que ele sopre sobre a vida dos seus filhos. Que você vivencie um reavivamento espiritual na sua vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas o texto continua a nos dizer que o vento sopra. E a minha oração é que o vento sopre sobre a nossa vida. O vento que vem de Deus, que sopra uma pessoa, é soberano. Mas em terceiro lugar o texto nos diz que o vento que vem de Deus é misterioso. O vento que vem de Deus é misterioso. Vamos olhar para o texto? O que diz o texto? Vamos lá? Nós vamos ler até o verbo vai. Vamos lá, todos juntos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Até vai. Não sabes de onde vem. Não sabes para onde? Meu irmão, você não sabe. Santa ignorância, louvado seja Deus. Esse texto aqui é para nos humilhar. Muitas vezes tem gente que acha que sabe de tudo, que tem o nariz empinado, e que diz que é o dom da verdade, e diz Deus pode agir ali, não pode agir aqui. E o texto está dizendo que ninguém coloca cabresto no Espírito Santo. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, você não sabe quem ele vai converter, você não sabe quem ele vai salvar, você não sabe quem ele vai usar, você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe a maneira misteriosa como ele vai operar. Então, se você não sabe, a você cabe se humilhar.
Dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu quero me submeter à tua vontade. Me ajuda a entender para onde o vento está soprando. Me ajuda a entender o que o Senhor está realizando. Eu não sei para onde vem, eu não sei para onde vai, eu não sei como o Senhor fará, mas eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. E eu me coloco nas tuas mãos. Você não sabe, irmão, você não sabe quem Deus vai usar. Você não sabe como Ele vai fazer. Você não sabe onde Ele vai atuar. É por isso que eu e você devemos ser humildes e dizer: Senhor, me ajuda a entender a tua vontade e o teu desígnio para a minha vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Certa vez, amados irmãos, eu li essa história de um jovem nos Estados Unidos que tinha um chamado para o ministério. Mas o pai dele veio a falecer, ele se tornou arrimo de família. E ele sabia vender sapatos e abriu uma sapataria. E a sua sapataria prosperou. Ele casou-se então, tinha família. E agora com 30 anos de idade ele tinha algumas lojas. E tinha uma loja central, fechou algumas outras, ficou com uma. E na sua loja a sapataria era tão grande que ele tinha mais de 30 funcionários. E a loja ia de vento em popa, mas o coração dele ardia em fogo, chamado pelo Senhor. Mas ele dizia: Senhor, como é que eu vou largar isso aqui tudo e ir embora? Eu tenho tanta gente trabalhando para mim. Se eu fechar essa sapataria vai dar tudo errado. Mas o coração dele ardia em chamas por pregar o Evangelho e se colocar nas mãos do Senhor e ir para o ministério. Então ele disse: Senhor, eu me submeto ao Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei de onde o Senhor vai soprar, mas se o Senhor quer me usar, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu vou pedir ao Senhor para dar um jeito, para que eu me desfaça dessa loja e possa ir ao seminário e me prepare para ser uma bênção nas tuas mãos. Realiza na minha vida o que o Senhor quiser. Naquela noite ele dormiu, irmãos. E aí no meio da madrugada ele é acordado por um bombeiro batendo na porta da sua casa. E ele ouviu uma sirene. E o bombeiro bateu na porta da casa dele e falou assim: eu estou aqui para comunicar uma triste notícia para o senhor. A sua loja foi objeto de um incêndio. E ele saiu, foi para a porta da loja. E o incêndio já estava queimando tudo que ele tinha, todo o seu estoque. E aí então um repórter da cidade foi entrevistá-lo. O senhor deve estar desesperado, porque queimou a sua loja, sua fonte de recurso, sua fonte de riqueza. E ele estava sorrindo. Ele: não, esse aí é o meu chamado. É Deus me dizendo que eu tenho que dedicar a minha vida para o ministério. Às vezes o Senhor atua da maneira mais inusitada. Eu tinha um colega que era pastor lá em Brasília, que ele estava num excelente concurso e, sentindo o chamado de Deus, ele queria fugir porque estava ganhando um excelente salário, até que ele caiu enfermo. Ficou 3 meses doente no hospital. E lá no hospital ele disse: Senhor, tudo bem, eu aceito. E hoje ele é um pastor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então Deus vai atuar de maneira inusitada. Talvez você esteja aqui dizendo: eu já sou muito velho. Meu irmão, pare com isso. Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos de idade. Abraão foi pai aos 100 anos de idade. Nunca é tarde demais para servir a Deus. Melhor ainda se você já for aposentado, porque você já vai para a obra missionária e já tem salário. Aleluia! Deus é bom demais. Então, meu querido amigo, irmão, nunca é tarde demais para servir a Deus. Não coloque limites do Senhor. Ou talvez você está aqui dizendo: pastor, eu sou muito jovem. Não, nunca é cedo demais. Você não sabe até quando você vai viver. Você não sabe qual é o projeto do Senhor para a sua vida. Você não sabe o que Deus vai fazer. Talvez você vá para o lugar mais feio, para o lugar mais inóspito, e Deus vai derramar a sua graça ali, de maneira que Ele será glorificado. Então diga: Senhor, realiza na minha vida aquilo que o Senhor quiser. E por favor, Senhor, surpreenda-me em nome de Jesus. Surpreenda-me, irmãos, eu gosto disso. Você lembra daquele dia em que Jesus teve um grande despertar espiritual em Cafarnaum? E ele foi usado, curou a filha do centurião, pregou na sinagoga, curou a filha de Jairo, foi usado para curar muita gente na porta da casa de Pedro, um grande avivamento. No final do dia ele entra no barco, passa para o outro lado, está dormindo, vem no mar uma grande tempestade, o barco jogado para lá e para cá. Os discípulos pensam que tudo acabou, que eles vão morrer. Acorda o Senhor e diz: Senhor,
Não importas conosco, estamos perecendo. O Senhor repreendeu a incredulidade deles e diz para o mar: mar, acalma-te, vento. E aí agora eles já não estão mais perplexos com a tempestade. Encharcados, eles olham uns para os outros e dizem: uau! Quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? O Senhor pode te surpreender. Está precisando ser surpreendido pelo Senhor? Diga hoje: Senhor, para a tua glória, por tua graça, me surpreenda. Senhor, eu cheguei numa situação, num momento tal da minha vida, que é somente a ação misteriosa do Espírito Santo que vai poder mudar a situação que eu estou vivendo. Que o Senhor te surpreenda, meu irmão, amém, minha irmã? Amém. Que o Senhor atue misteriosamente na sua vida. E que você pare de se achar o dono da verdade, o teólogo dos teólogos, que você se humilhe e se submeta à palavra de Deus. E diga: Senhor, me deixe entender o que o Senhor está realizando na minha vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que o vento do Espírito Santo sopre restauração e avivamento sobre a sua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Oh Pai, nós desejamos que o Senhor sopre sobre nós o Teu Espírito. Mas ao olharmos para o texto, irmãos, a palavra ainda nos diz que o vento continua soprando. E o vento que vem de Deus é uma pessoa. O vento que vem de Deus é soberano. O vento que vem de Deus é misterioso. Mas em último lugar, o texto nos diz que o vento que vem de Deus é perceptível. O vento que vem de Deus é perceptível. Vamos repetir comigo? Vamos lá? O vento que vem de Deus é perceptível. Você pode perceber. Primeiro o texto diz: o vento sopra onde? Ouves a sua? Você ouve a voz dele. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E o texto termina dizendo o quê? Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você percebe quando o Espírito Santo sopra sobre a vida de alguém. Você ouve a voz do Espírito e você consegue perceber pelos frutos aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse que é pelos frutos que você conhece a árvore. Ele diz isso no Sermão da Montanha. Não pode a árvore má dar fruto bom, nem a árvore boa dar fruto ruim. E Jesus é mais enfático ao dizer, irmãos, é para nos deixar perplexos, e aí para que todos nos aliviemos, porque ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque naquele dia, alguns me dirão: Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não expelimos demônios? Em teu nome nós não fizemos milagres? E eu lhes direi: apartai-vos de mim, todos vós os que praticais iniquidade. Olha o que Jesus está dizendo, irmão: profetizar é pregar. Haverá pessoas que pregaram em nome de Jesus no inferno. Haverá pessoas que foram usadas para curar em nome de Jesus no inferno. Haverá pessoas, amados irmãos, que experimentaram muitas bênçãos, mas que não eram verdadeiramente convertidas. E não tinha o fruto do Espírito na sua vida. É por isso que nós temos que olhar para o nosso coração e ver se o fruto do Espírito está em nós. A Bíblia diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e contra estas coisas não há lei. Nós vemos o fruto do Espírito em você. Irmãos, um dos teólogos que eu mais amo é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é considerado o maior filósofo e o maior teólogo da história dos Estados Unidos da América. Jonathan Edwards é uma das mentes mais brilhantes. Ler Jonathan Edwards não é fácil. Você tem que ler com atenção. Jonathan Edwards era pastor da maior igreja evangélica do interior dos Estados Unidos na época em que ele viveu. Igreja que tinha sido pastoreada pelo avô dele, Solomon Stoddard,
E depois de 70 anos de pastorado do avô dele, 60 anos ele assume o pastorado daquela igreja. E ele era um exímio teólogo. Edwards entrava no seu gabinete às 5 horas da manhã e saía às 5 da tarde. Tinha dia que ele entrava às 4 da manhã e saía às 5 da tarde. Um grande teólogo, um dos maiores intelectuais da história da igreja. E Deus mandou alguns avivamentos naquela igreja no seu pastorado. Coisas grandiosas aconteceram. E ele era casado com dona Sarah Edwards. E eles tinham 11 filhos. E ainda que ele fosse pastor da maior igreja do interior dos Estados Unidos, em Northampton, Massachusetts, ele, querido amigo e irmão, tinha 11 filhos e o salário que a igreja pagava para ele não dava para sustentar a família. Então a igreja deu para ele um terreno, um campo, uma mini fazenda, uma chácara, para ele cultivar e plantar ali. Então dona Sara, além de cuidar da casa com 11 meninos, tinha que cuidar também das plantações. Ela era responsável por administrar tudo que estava ali, porque ele se dedicava profundamente à oração, à teologia, à palavra, e era muito usado por Deus. Mas se não bastasse tudo isso, Jonathan Edwards ficou famoso. E muita gente vinha dos Estados Unidos para conhecer o grande avivalista. E se hospedava onde? Não tinha hotéis naqueles dias. Uma das maiores casas da vila, da cidade, era a casa pastoral. Então as pessoas também, além de ter 11 filhos, além de ter que cuidar da casa do seu marido, dona Sarah Edwards sempre tinha hóspedes dentro de casa. Na maioria dos dias, no fim da tarde, Edwards, quando dava 5 horas, montava no cavalo, ia passear com a sua querida para que eles orassem e invocassem a presença do Senhor. Mas Sarah Edwards tinha muito trabalho. E às vezes ela reclamava. Quem não reclama, não é verdade? Mas um dia Jonathan Edwards foi pregar numa conferência em outro lugar. E eles estão no auge do avivamento. E Sarah vai para uma reunião de oração da igreja. E quando ela está naquela reunião de oração, acontece um fenômeno, a presença do Espírito se manifesta de maneira graciosa, e ela se levanta, começa a cantar louvores e glorificar o Senhor, e de repente, no meio do cântico dela, ela cai no chão. E ela compartilhou ter algumas visões. E Jonathan Edwards era o teólogo do coração e do intelecto. Ele era o grande intérprete do avivamento. E ele estabelecia que vários sinais e várias evidências ou manifestações emocionais não eram sinal de avivamento. Você tem que ler o livro dele, A Genuína Experiência Espiritual. Ou o livro dele sobre as afeições espirituais. E Edwards, então, quando voltou, imagina, irmão, no interior, uma cidade pequena, numa igreja de teologia calvinista, a esposa do pastor, no meio de uma visitação do Espírito, começa a cantar louvores e desmaia no meio da igreja. Dá para você sentir o drama da coisa? E Edwards chegou, querida, o que aconteceu com você? E ela foi e contou o que tinha vivido. E ela disse, eu fui inundada por uma alegria espiritual maravilhosa. E parece que o Espírito Santo encheu minha vida de alegria e eu não consigo até agora me conter de felicidade. E Edwards, que era um estudioso, começou a observar a mulher dele. E ele percebeu, durante mais de um mês e durante todo o tempo, que a partir dali, dona Sarah nunca mais murmurou e nunca reclamou das grandes tarefas e inúmeras responsabilidades que ela tinha, porque a alegria do Espírito Santo de Deus tinha inundado a vida dela. E ele percebeu que por causa do fruto, a experiência de sua mulher era uma genuína experiência espiritual. Não tem problema em levantar a mão. Não tem problema em dizer amém. Você pode até ser cheio do Espírito Santo, mas nós vamos perceber o valor dessa sua experiência espiritual no fruto que você vier a dar. Você tem que se tornar um marido melhor. A irmã tem que se tornar uma esposa mais bíblica. Você tem que ser um pai mais amoroso, mais paciente, disposto a ministrar o coração dos seus filhos. Você tem que se tornar um filho mais obediente, mais parecido com o Senhor Jesus. Lá no seu trabalho, você precisa ser uma bênção. Você precisa fazer toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quando o Espírito Santo sopra na vida de alguém, nós percebemos. Nós vemos o resultado.
nós podemos perceber o fruto do Espírito na sua vida. É por isso que o avivamento é maravilhoso, irmão. Eu vou falar na segunda palavra, às 4h30 aqui, vou falar sobre um avivamento que aconteceu no Eton College, nos Estados Unidos, na década de 50. Mas o avivamento faz com que você rasgue a sua alma e confesse os seus pecados ao Senhor e se consagre para o Senhor Jesus. Não é que você nunca mais não vai pecar, não é nada disso. Mas você começa a ter mais ódio do pecado. E você começa a amar mais a comunhão que você tem com o Senhor. E você começa a pensar 2 vezes antes de pecar, porque você sabe que aquilo vai desagradar o Senhor que te amou e morreu na cruz para te salvar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que as pessoas que nos conhecem vejam o fruto do Espírito na nossa vida. Que quando nós nos aproximarmos, a graça de Deus se manifeste. Que quando você entrar num ambiente, todo mundo saiba, essa mulher anda com Jesus, né? Ou esse homem tem alguma coisa diferente, né? E a presença, o enchimento do Espírito na sua vida. Ao olhar para essa mensagem dessa tarde, que ainda tem 20 minutos de oração, né, pastor Mariana? Você precisa de um reavivamento espiritual? Amém? Pastor, quais implicações que essa mensagem traz para nós? Em primeiro lugar, se o Espírito Santo é uma pessoa, primeira implicação, eu preciso ter uma séria vida diária, devocional, de oração, leitura bíblica, louvor e comunhão com o Espírito do Senhor. E algumas vezes até jejum. Eu preciso buscar ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo na palavra. Primeira implicação, eu preciso buscar um relacionamento sério com Ele. Segunda implicação, se Ele é soberano, eu tenho que orar para que Ele soberanamente converta os seus eleitos, para que Ele soberanamente me dê o avivamento para a sua glória. Eu tenho que me submeter à sua vontade soberana e ir onde Ele quiser para a honra e para a glória do nome de Jesus. Se Ele é misterioso, eu tenho que parar de achar que sou o dono da verdade e ser mais humilde e me submeter sobre tudo a palavra, mas prostrar o meu rosto no pó e dizer: Senhor, me ajuda a entender a tua vontade e o teu desígnio para a minha vida. E se a ação dele é perceptível, eu não posso viver flertando com os mesmos pecados de outrora. Eu tenho que me considerar morto para o pecado. Eu enviuvei o pecado, já não sou mais casado com ele, eu morri para ele e agora eu vivo para Jesus. E eu vou pedir a Ele que me ajude a crucificar o meu velho homem. Como Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, de maneira que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus nos visite com um reavivamento espiritual, porque Ele deu Cristo na cruz para nos salvar. Vamos orar ao nosso Deus? Essa é a hora de orar pelo reavivamento. E eu vou convidar você, aí onde você está, nós vamos orar. Você vai apresentar para quem está com você a sua real necessidade. Você vai apresentar: eu preciso de um novo momento no meu relacionamento com Deus. Eu preciso, pastor, cheguei nessa conferência, estou quase divorciando. Oro pela minha família, né? Lá em casa está feio, os meninos estão afastados de Deus, a situação está complicada. Eu quero ver meus filhos de volta aos pés do Senhor. Esse é o momento da batalha espiritual, irmão, de clamar o vento do Espírito para que Ele sopre sobre nós. Que o vento do Espírito sopre sobre a sua vida em nome de Jesus. E eu quero convidar você para orar no mínimo de 2 aí. Mas se der para orar de 3, não tem problema. Não deixa ninguém sozinho do seu lado. Mas nós vamos dobrar o joelho, nós vamos ter um tempo de intercessão. Nós vamos ter um tempo aí, os próximos 10 minutos aí, nós vamos dobrar o nosso joelho e pedir a Deus uma intervenção do Senhor na nossa vida, no nosso ministério. Se você está desanimado, gelou na alma, está esfriando no pastorado, diz: Deus, reaviva a minha vida em nome de Jesus. Deus, eu estou num campo inóspito, a situação é complicada. Deus, intervém na minha vida, Pai. Salva os teus eleitos ali, me usa para a glória do nome de Jesus. Coloca tudo isso diante do Senhor, dobre os seus joelhos. Esse é tempo para buscar a face do Senhor, para clamar um novo momento do céu para a sua vida, para experimentar a restauração lá do alto. Que Deus te visite com reavivamento em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Senhor.
doce Espírito aqui. Você que já terminou de orar, nós vamos cantar a um doce Espírito aqui antes de orarmos mais uma vez antes desse intervalo. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos encha da sua presença, do seu poder, e nos dê a bênção do reavivamento. A equipe de louvor vai nos ajudar nesse cântico onde adoraremos o nosso Deus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nessa tarde nós nos humilhamos diante do Senhor e batemos no peito e dizemos: sê propício a nós, pecadores. A tua palavra diz, Senhor, que se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas em seguida o texto diz que contigo está o perdão para que te temam. E aqui está o teu povo confessando o pecado. Pai, nós queremos pedir perdão por todas as vezes quantas nós apagamos o Espírito na nossa vida. Queremos te pedir perdão, Deus, quando não oramos como deveríamos orar. Queremos te pedir perdão quando não nos detemos para ouvir o Espírito falar na palavra. Queremos te pedir perdão, ó Deus, ó Pai, quando perdemos o foco da existência e deixamos de fazer tudo para a tua glória, entrando no frenesi, na agitação do dia a dia, nós nos esquecemos de ter tempo de comunhão com o Senhor. E o Senhor é a maior bênção que temos. O Senhor Jesus é tudo que temos. O Espírito Santo é Deus conosco. O Senhor atrai o nosso coração de volta para Ti. O Senhor sabe a tendência do nosso coração de querer se afastar, mas o Senhor morreu por nós. E o Senhor sabe que a maior bênção que nós podemos ter é contemplar o brilho da glória de Deus na face de Cristo. E é por isso então, Deus, que eu quero pedir ao Senhor: atrai-nos a Ti, faz morrer em nós a velha natureza mundana, Deus, que Cristo cresça e que nós diminuamos, que toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, eu quero orar pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Eu não sei quem tem aqui lutado contra alguma tentação, contra algum tipo de pecado, mas o Senhor sabe. Eu quero pedir que o Espírito convença de pecado, traga arrependimento sincero e restauração nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor alguém que precisa da intervenção do Senhor na sua família, alguém que está vendo o seu casamento morrer, ó Deus, e muitas vezes precisa ser quebrantado em seu orgulho, se submeter à palavra e buscar um aconselhamento bíblico. Deus, em nome de Jesus, traz quebrantamento e restauração a esta vida. Deus, eu quero orar por aqueles filhos que estão longe do teu caminho, aqueles filhos que foram trazidos à igreja, que ouviram o Evangelho, que nós oramos com eles, Deus, e eles se encantaram, Deus, com as tentações de Satanás. Senhor, abre os olhos deles e liberta de todo julgo em nome de Jesus. Traz-os de volta para Ti, Pai.
Pai, eu quero orar pelas nossas igrejas. Eu quero pedir que o Senhor traga, Deus, ó Pai, um espírito de quebrantamento, de convicção de pecado. Que o Senhor traga fome de Deus, sede de Deus. Que a igreja tenha desejo de te conhecer, de ouvir a tua palavra. Ó Deus, ó Pai, que cheia do Espírito Santo, a igreja não olhe somente para o seu próprio umbigo, mas que ela faça a obra missionária, que ela pregue o Evangelho, que ela abençoe os que estão perto e os que estão longe, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, nós precisamos de um avivamento. Vez por outra o Senhor desce. O Senhor desceu lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor desceu na Reforma Protestante, o Senhor desceu nos grandes avivamentos espirituais, na era missionária. Senhor, vem em nome de Jesus, sopra sobre nós com teu Espírito. Nós nos colocamos humildemente nas suas mãos, porque se o Senhor fizer isso, quem vai ser glorificado é o Senhor, quem vai ser exaltado é o Senhor, quem vai ser honrado é o Senhor. Ó Deus, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Derrama sobre nós a tua bênção, a tua graça e o teu reavivamento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.